Jonas Varela na internet e no YouTube. Acesse nosso site, acompanhe nossos vídeos. Contamos apenas com 5 inscritos até o momento no nosso vídeo. Então hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro da primeira carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. Como superar os conflitos na comunidade. É o 7º livro, o livro número 7 do Novo Testamento. Já no seu terceiro assunto, né? Resposta para diversos problemas, né? E tem o número 1 aqui, estados de vida. Problema número 1, estados de vida, né? Então, problema número 2, vamos ver aqui qual foi. Número 2, as carnes sacrificadas aos ídolos. E o problema número 3, assembleias litúrgicas. Então, dentro aqui do problema número 3, nós vamos levar ao ar hoje a leitura, continuar a leitura do capítulo 14, em todos os seus 40 versículos do primeiro livro, do primeira carta aos Coríntios, né? Então vamos para a leitura do capítulo, em todos os seus 40 versículos. Primeiro tópico, carismas e bem comum. Procurem o amor. Entretanto, aspirem aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, diz coisas incompreensíveis. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Eu desejo que vocês todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponham, irmãos, que eu vá encontrá-los falando em línguas. Como serei útil se minha palavra não levar para vocês nem revelação, nem ciência, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo acontece com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não produzirem sons distintos, como reconhecer quem toca a flauta ou quem toca a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vocês, se a sua linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se poderá compreender o que vocês dizem? Estarão falando ao vento. No mundo existem não sei quantas espécies de linguagem e não existe nada sem linguagem. Ora, se eu não conheço a força da linguagem, serei como estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será um estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que aspiram aos dons do Espírito, procurem tê-los em abundância para edificarem a igreja. Por isso, aquele que fala em línguas deve rezar
para que Ele mesmo possa interpretá-las. Se rezo em línguas, o meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. O que fazer então? Rezarei com meu espírito, mas rezarei também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. De fato, se é apenas com o seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém aos agradecimentos que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? A ação de graças que você faz é sem dúvidas valiosa, mas o outro não se edifica. Agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar, sejam crianças quanto à malícia, mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros, e mesmo assim eles não me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal não para os que acreditam, mas para os que não acreditam. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que acreditam. Por exemplo, se a igreja se reunir e todos falarem em línguas, será que os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não vão dizer que vocês estão loucos? Ao contrário, se todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar se sentirá persuadido de seu erro por todos, julgado por todos, e os segredos de seu coração serão desvendados. Ele se prostrará com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vocês. Segundo tópico, a ordem nas reuniões. Que fazer então, irmãos, quando vocês estão reunidos? Cada um pode entoar um canto, dar um ensinamento ou revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo seja para edificação. Se existe alguém que fale em línguas, falem 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, que o irmão se cale na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, que 2 ou 3 falem, e os outros profetas deem o seu parecer. Se alguém que está sentado recebe uma revelação, cale-se aquele que está falando.
Vocês todos podem profetizar, mas um por vez, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Que as mulheres fiquem caladas nas assembleias, como se faz em todas as igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Por acaso a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vocês? Ou foram vocês os únicos que a receberam? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça um mandamento do Senhor nas coisas que estou escrevendo para vocês. Todavia, se alguém não reconhecer isso, é que também Deus não é reconhecido. Portanto, irmãos, aspirem ao dom da profecia e não impeçam que alguém fale em línguas, mas que tudo seja feito de modo conveniente e com ordem. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 14 em todos os seus 40 versículos do livro da primeira carta aos Coríntios, o 7º livro do Novo Testamento, número 7 do Novo Testamento. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro da primeira carta aos Coríntios, nas explicações do capítulo 14. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.